Muito bem, irmãos, nós vamos para Gênesis. Nós estamos em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. E nós estamos olhando agora dos versos 10 ao verso 20. Gênesis 12, 10 ao 20. Deixe sua Bíblia aberta antes de nós lermos o texto. Quero apenas lembrar que essa parte nós entramos agora numa segunda etapa, numa segunda parte da história de Abrão, a partir desse texto. A primeira parte foi só o texto anterior, pregado aqui pelo pastor Norival no domingo passado. O texto anterior então mostra o início da história patriarcal, começa lá no final do capítulo 11 e vai até o capítulo 12, versículo 9, esse início da história patriarcal. Lembrando que nós temos desde Gênesis capítulo 11, verso 10, quando nós temos lá Peleg, que é um descendente de Sem, nós vamos ter então a genealogia para chegar em Abrão, que mais tarde será chamado de Abraão. E muitas vezes você vai me ouvir falar Abraão e não Abrão, quando deveria falar Abrão, porque o nome dele aqui ainda não foi mudado. Mas como a gente sempre pensa no Abraão, a gente também acaba esquecendo de falar o nome correto naquele momento. Então, se eu falar Abraão na pregação de hoje, é Abrão que eu estou falando, porque ainda não teve o nome alterado. Mas então toda a história vai direcionar para este patriarca Abrão, porque é a partir de Sem, a partir da linhagem de Sem, dos semitas, é que nós vamos ter a linhagem do Messias, a linhagem do Salvador, a linhagem de Jesus Cristo. Então, a preocupação de Moisés aqui, naturalmente inspirado pelo Senhor, é de levar para essa linhagem principal. Muito embora Moisés não tivesse a noção exata de que aquilo estava apontando para o Messias, para o Salvador, da maneira como nós entendemos hoje, mas com certeza Moisés, tanto quanto Abrão, já tinham esperança na vinda daquele que seria o Salvador. Quando a gente lê em Hebreus, por exemplo, o autor de Hebreus diz que Abraão já, ele esperava uma cidade que não era aquela que ele iria morar, mas sim uma cidade que Deus é o construtor. Olha como Abraão, aí é Abraão mesmo, porque já estamos falando dele depois do seu nome mudado. Ele já tem uma ideia de um local final que não é aquela terra que ele está. Moisés mesmo, que é chamado de como um profeta, fala que surgirá um profeta que foi maior que Moisés, ou semelhante a Moisés, mas ainda maior que Moisés, também falando de Jesus Cristo. Então nós estamos aqui ainda num início, incipiente o que as Escrituras nos trazem aqui, mas ao olhar pela história das Escrituras, nós que conhecemos os 66 livros da Bíblia, podemos ver que neste início do texto do capítulo 11 e o início do 12, nós vemos um direcionamento até Abraão e depois o seu chamado, que eu quero citar alguma coisa daqui a pouquinho, para nós introduzirmos a mensagem de hoje. Mas agora do capítulo 12, verso 10 até o capítulo 14, verso 24, nós vamos ver o compromisso de Abrão em crer as promessas de Yahvé, que essas promessas são colocadas à prova quando os conflitos surgem ali em Canaã. Lembra? Semana passada nós vimos que Deus chama Abrão, faz uma promessa a Abrão, fala para Abrão sair da sua terra, da sua parentela, para ir por uma terra que ele mostraria a Abrão aonde ele deveria ir, e fala: eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, você vai abençoar outras nações, e em ti então serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Naturalmente também já uma demonstração de que essa bênção seria através de um descendente de Abrão, que é naturalmente Jesus Cristo. Então nós temos aqui todo
aqui um direcionar e uma demonstração de uma promessa do Senhor para Abraão, que depois Deus vai ratificar essas promessas, e Deus então aqui começa a colocar à prova Abraão, mesmo quando os problemas começam a surgir em Canaã. Então o texto de hoje, capítulo 12, verso 10 a 20, apresenta o primeiro conflito. Primeiro conflito, Abraão vai mentir a Faraó em virtude da beleza de Sarai, porque ele tinha medo de morrer, e isso coloca em risco a promessa que Deus fez a ele, uma vez que ela teria sido tomada por Faraó, não fosse pela intervenção divina. O segundo conflito, vamos ver semana que vem, Deus permitindo, diz respeito a Ló. E o terceiro conflito é quando Abraão sai para a guerra contra diversos reis. Então nós vamos ver esses três conflitos na sequência, e em todos esses conflitos Deus está testando, treinando, preparando Abraão para aquilo que seria o cumprimento da promessa. Vamos ver então Gênesis 12, versículos 10 a 20. Diz assim então o texto sagrado: havia fome naquela terra, assim Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele e a sua mulher, e a tudo que possuía. Muito bem, já falamos um pouco que no domingo passado vimos a obediência de Abrão, né? O Nori destacou bastante essa questão da obediência ao Senhor, de sair de um local conhecido para uma terra desconhecida. Naturalmente, irmãos, que Abrão não teve uma fé cega, ele confiou em Deus, e quando a gente confia em Deus não é uma fé cega, nós não estamos saindo a partir do nada para lugar nenhum, não. Quando confiamos em Deus, temos a convicção e a certeza de que Ele vai nos guiar da maneira correta. Então nós não é um salto no escuro, né, de maneira nenhuma. Nós estamos seguros naquele que nos chama para cumprir o seu propósito. E no texto de hoje, depois do chamado de Abrão, então Deus instruindo aqui Moisés que registre um acontecimento, esse acontecimento que nós olhamos aqui, que é um conflito que Abrão vai ter. E é interessante que Abrão, ele é conhecido como o pai da fé, é admirado por isso. Contudo, esse acontecimento aqui não é um acontecimento positivo, não é um acontecimento edificante, por assim dizer. Já pensou? Abraão falou: vou dar um testemunho, irmãos. O testemunho é que eu fui para o Egito, e quando eu cheguei lá no Egito, eu menti sobre a minha esposa, falei que ela era minha irmã, e ela foi tomada para ser uma das esposas do faraó, ficou lá na casa do faraó, mas glória a Deus, porque mesmo com a mentira, não, de maneira nenhuma, não seria um bom testemunho falar algo assim. Então não é um acontecimento positivo. Então por que é registrado isso? O que isso tem a ver com a história da promessa da redenção? Antes de dar aqui a sentença, qual quero trabalhar na mensagem dessa noite, irmãos,
antes de olhar para isso, devemos lembrar que a Bíblia registra não só essa história de Abrão, como registra histórias de Davi, histórias do próprio Moisés e histórias de outros grandes homens de Deus que falharam na sua conduta. E isso também nos mostra que o Senhor, que os grandes homens da Bíblia não foram homens perfeitos. Eles cometeram erros, assim como nós, que também não somos perfeitos e falhamos em algumas das nossas atitudes. Mas acima de tudo, o que podemos aprender é que o Senhor se mostra soberano ao intervir quando nossas falhas aparentemente atrapalham seus propósitos. O Senhor se mostra soberano ao intervir quando nossas falhas aparentemente atrapalham os seus propósitos. E nós vamos ver isso de três formas. Primeiro é que aquele que é chamado por Deus não está livre das angústias comuns aos homens. Aquele que é chamado por Deus não está livre de falhas comuns aos homens. E o Senhor usa nossas falhas, ainda assim, para cumprir seus propósitos. De uma forma claramente paralela, irmãos, nosso texto aqui nos traz uma sensação, de que é algo que nós já vimos isso em algum lugar. E talvez, se você lembrar um pouco de mais ou menos um ano atrás, nós contamos uma história e foi pregada aqui uma história, que não fui eu que preguei, foi o Odir que pregou, mas algo que aconteceu 300 anos antes mais ou menos disso aqui. Um homem chamado Noé, ele construiu uma arca, e ele salvou a sua família, e ele foi um grande homem, um homem que Deus olhou e achou graça diante dos olhos de Noé. Mas um pouquinho adiante, depois que saiu, ele planta uma vinha, e ele então se embriaga, ele fica bêbado, nu. O seu filho Cã olha a nudez do pai, e de alguma forma ele é irreverente com aquela situação, e então ele é amaldiçoado por aquilo. Mas veja, um grande homem, Noé, grande homem de Deus, que está lá nos heróis da fé, que foi um homem que salvou, digamos assim, Deus usou para dar continuidade à humanidade. Esse cidadão que nós podemos olhar e falar assim, que homem 10, que homem fantástico Noé, daqui a pouco ele escorrega, falha. Interessante, irmãos, como isso parece algo relativamente comum quando a gente vê em grandes homens de Deus. Depois de um grande pico, de momentos de grande poder, de grande, algo fantástico que aconteceu, de repente eles cometem um deslize feio. Nós vemos isso com Noé, nós vemos isso aqui com Abrão, nós vemos isso com Elias, por exemplo, depois de derrotar os 400 profetas de Baal e os 450, ou ao contrário, de Aserá, não lembro, sei que o total era 400 e 450, ele derrota todos aqueles profetas, matam todos, e depois ele foge, e depressivo, ele fala: Senhor, tira minha vida, porque, olha, só sobrou eu. Depois de um grande pico espiritual, digamos assim, da vida de Elias, ele tem um momento muito difícil. E parece que isso é meio comum quando a gente olha para algumas partes das Escrituras, Mas Noé já tinha feito isso, e agora nós temos novamente aqui acontecendo algo semelhante com Abrão. Abrão é chamado pelo Senhor, o Senhor fala para ele que ele vai ser uma bênção, ele vai fazer a vontade de Deus, ele obedece a Deus, ele cumpre a vontade de Deus, mas logo depois ele comete este deslize, esta falha. Por que precisamos de textos assim, irmãos? A razão é simples. Os grandes nomes, os grandes heróis, os grandes feitos das Escrituras mostram que embora estes homens pareçam ser grandes homens, eles são homens pecadores, que
que assim como nós precisam de redenção, precisam de libertação. E o que demonstra é que, de fato, Deus, Yahvé, é o único grande personagem de toda a história. A história não é de Abraão, a história não é de Noé, a história não é de Elias, a história não é de Moisés, a história não é de Paulo, não é de Pedro, a história é sobre Deus. Ele é o Senhor da história, e Ele usa homens como Elias, como Moisés, como Noé, como Abraão, como Paulo, como Pedro, como Odir, como Fábio, como Messias, como João, Pedros e Luiz e Arilsons e tantos outros, porque Ele assim quis usar homens para cumprir a sua história, e louvado seja Deus por nós fazermos parte dessa história. Mas então, voltando, aquele que é chamado por Deus, primeiro ponto, não está livre das angústias de homens comuns. Versículo 10 do capítulo 12 começa dizendo assim: havia fome naquela terra, assim Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Somos informados nesse versículo que Canaã estava passando por uma enorme e rigorosa fome. Tais ocasiões, essas coisas aconteciam geralmente por falta de chuva ou por alguma praga, praga de gafanhotos ou infestação de lagartas ou qualquer coisa assim. O texto não diz o que aconteceu, o texto não fala por que estava acontecendo aquilo, mas há um problema na colheita, há um prenúncio de um cenário muito complicado por meses e até talvez por anos. E esse cenário é um efeito direto, irmãos, de um mundo que está debaixo da maldição do pecado. O que quer dizer isso, irmãos, é que nem sempre as coisas funcionarão como deveríamos, ou como deveriam funcionar, ou como gostaríamos que funcionasse. Veja o que temos aqui. Abraão saiu da sua terra confortável, seu lugar chamado ali na região do crescente fértil, e agora ele está sob o risco de passar fome na terra que Deus chamou para ele viver como estrangeiro. Abraão continua sendo testado por Deus, e agora por algo que afeta não apenas ele, mas centenas de milhares de pessoas. Veja, irmãos, que não é porque Abrão foi chamado por Deus, que ele era um homem separado por Deus, que ele estaria livre dos problemas e das dificuldades. Nós ouvimos um pouco de coisas semelhantes hoje pela manhã com o pastor José, falando sobre algo semelhante a isso. Nossa posição, irmãos, diante de Deus não nos torna imunes às angústias comuns aos homens. Não estamos livres de doença na nossa família. Não estamos livres de um câncer que possa vir em nossa vida e nos ceifar a vida. Ou não estamos livres de um câncer que vem e com uma cirurgia é totalmente retirado, mas mesmo assim há um momento de angústia. Não estamos livres de uma bactéria que pode entrar no cérebro e fazer com que a pessoa esteja à beira da morte. Não estamos livres disso. Quantos irmãos nossos nesse período do Covid vieram a morrer com essa doença? Eles são salvos, eles são crentes. A morte vem para crentes e para incrédulos, a doença vem para crentes e para incrédulos, a doença vem para salvos e não salvos. Nós estamos no mundo caído, não estamos livres de angústias, não estamos livres de dificuldades financeiras, não estamos livres de um governo cruel. Não, irmãos, não estamos livres. Estava lendo algumas notícias da Nicarágua, né? Eu nem lembro o nome do ditador lá,
mas ele tem perseguido, né, as igrejas, prendido padres, pastores e um monte de coisa, e agora na Páscoa não foi permitido comemorações e tudo mais. É claramente uma perseguição aos cristãos. E aí? Mas nós somos cristãos, então estamos imunes? Eles, não, irmãos, não estamos. E muito sangue já foi derramado em prol do Evangelho, para que o Evangelho chegasse a nós hoje. E esse sangue derramado não é de agora. Apóstolos lá do início da igreja morreram por causa do Evangelho, torturados, presos, mortos pela verdade. O Edu, semana passada aqui falando sobre a ida dele para o Egito, para ser missionário lá, e alguém falou, mas ele pode ser preso e até morrer. Tudo bem. Eu ouvi uma vez de um pastor que havia um grupo de irmãos japoneses que iriam para a Coreia. Eu não sei qual Coreia lá que é proibido o Evangelho, mas do Norte. Uma das Coreias do Norte, né? Bom, ele foi lá e aí tinha um grupo de irmãos japoneses que iriam para a Coreia, missionários, 50 missionários que iam para a Coreia para pregar o Evangelho. E aí esse pastor, junto com outros, estava lá, falou, mas vocês vão para lá, vocês vão morrer, vocês vão ser mortos. Ele falou, tudo bem. Ele falou, mas tudo bem? Porque depois de nós vão mais 50, e eles vão para lá para morrer também. E depois vão mais 50, e talvez morram também. Mas uma hora esse povo vai falar, não, vamos ouvir o que esse povo tem para dizer. Já veio 50, morreu, já veio 50, morreu, já veio 50, morreu. O que será que eles têm para nos dizer? Vamos ouvi-los. Irmãos, não estamos livres de problemas, de decepções, de frustrações, de problemas familiares, de filhos desobedientes, de filhos que não amam a Cristo, de filhos que se afastam do Evangelho, mesmo quando os pais lidaram e ensinaram todo o caminho correto que deve andar. Até porque, irmãos, Provérbios não tem promessa quando diz lá, ensina a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não se desvie dele. Isso não é uma promessa, irmãos. Isso não é uma promessa. Não olhe para Provérbios como promessas. Tudo bem? Provérbios são ensinamentos que, se você fizer daquele jeito, possivelmente o que vai acontecer, o resultado é esse. Mas muitos pais ensinaram os filhos nos caminhos corretos, deram os ensinamentos corretos, mas hoje os filhos não estão em Cristo, e muitos estão às vezes muito longe disso e vivem uma vida totalmente afastada do Senhor e vivendo coisas horríveis. E alguns ficam frustrados e falam, mas o Senhor prometeu. Não, Ele não prometeu, irmãos. Ele não prometeu. Tá bom? Nem sempre você vai disciplinar o seu filho como Provérbios manda e vai ter o resultado que você espera ter. Mas você está fazendo o certo, e é isso que importa. Deixa os resultados com o Senhor. Nossa vida vai ser assim, irmãos. O que nos define em momentos como estes, irmãos, momentos de angústias, momentos de lutas, é se o nosso coração está buscando fazer a vontade de Deus completamente. É se o nosso coração age em dependência e submissão a Deus e deseja cumprir a sua vontade, ou movido por medo, preferimos soluções fáceis, ou mesmo aquelas que nos agradam. No fundo, qual é a nossa motivação? Esse texto, o fato mostra, com absoluta certeza, que Abrão vai para o Egito para escapar da fome. E é interessante que temos um paralelo um pouco à frente no futuro. Séculos depois, os descendentes de Abrão também vão para o Egito por causa da fome, e eles acabam se tornando escravos no Egito, até que vem Moisés para libertá-los. E mais adiante aqui o nosso texto diz que pragas cairão sobre o faraó, assim como aconteceu também nos dias de Moisés.
Irmão, certamente Deus está usando esse meio de uma angústia da fome para cumprir os seus propósitos. Neste caso, ele está trabalhando a vida de Abrão. Mais adiante, quando o caso semelhante nos dias de Moisés, Deus está trabalhando com o seu povo total. Pergunta que devemos ter, irmãos, é: qual é a nossa atitude diante das angústias, diante das provas e diante das tribulações? Será que entramos no modo de questionamento? Quando o povo saiu do Egito, irmãos, lá com Moisés teve que enfrentar angústias de viver num deserto. Aguentou um povo que murmurou grandemente contra Deus e contra ele mesmo. O que podemos aprender, irmãos, é que sermos chamados por Deus, sermos filhos de Deus, não nos torna imunes às angústias que acontecem comumente aos homens. Não adianta você declarar, falar: eu não vou fazer, isso não vai acontecer comigo. Não é assim que funciona. A chuva vem sobre maus e bons. As coisas boas vêm sobre maus e bons, mas as coisas ruins também vêm sobre maus e bons. Se tiver um terremoto aqui em Diadema, irmãos, as casas dos crentes também vão cair, elas não vão ficar em pé. Talvez esse prédio também caia. Não é porque nós nos reunimos como uma igreja que Deus vai falar: não, eu vou poupar, vai cair tudo, mas ali é uma igreja, então vai ficar em pé. Não, isso não existe, irmãos. Bom seria se fosse assim, né? Pra gente, né? A gente fala: estou imune. Não estamos. E na verdade, com isso, Deus está trabalhando no nosso coração. Segundo lugar, versículos 11 a 13: aquele que é chamado por Deus não está livre de falhas comuns aos homens. Diz lá o versículo 11 a 13: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Por que fazemos as coisas que fazemos, irmãos? E a minha pergunta aqui é particularmente pensando nas coisas ruins que fazemos, aquelas das quais nos arrependemos, às vezes quase que imediatamente, e aquelas das quais muitas vezes nos envergonhamos de ter feito. A resposta simples e direta: porque somos pecadores, e muitas vezes queremos aquilo que queremos, por motivos que nós queremos, e esses motivos é o que nos basta. Abraão, forçado a ir para o Egito, lá não tinha fome, as coisas estão bem lá no Egito, e Abraão então decide ir para lá, e na sua ida ele chega, antes de entrar, ele combina com a sua esposa uma ideia meio doida, né? Na verdade era uma meia verdade, porque Sarai era meia-irmã de Abrão. Sarai era meia-irmã de Abrão, tá? Então na verdade era uma meia verdade o que Abrão estava fazendo, mas o objetivo é fazer os egípcios pensarem que isso era apenas sua irmã e nada mais. E como irmã eles teriam que negociar com Abrão para tê-la. Ele poderia negá-la aos pretendentes, pelo menos era isso que ele achava que deveria acontecer, mas não foi bem isso que aconteceu. E a razão da preocupação de Abrão, e que levou a este plano magnífico, né? Esse plano muito sábio da mente de Abrão, por causa da beleza da sua mulher, aqui já com aproximadamente 65 anos, e aí talvez você fale: nossa, mas 65 ainda estava assim, tão bonita, né? Ao ponto de outros homens quererem desejá-la. Naturalmente, irmãos, que nós estamos falando de um período bem diferente do nosso, embora naquela época não existisse Jequiti,
Nem Renew, o que mais que tem aí, irmãos? Renew ainda existe essas coisas? Nem sei se existe, né? Tinha, né? Tem outras coisas aí que as mulheres usam para tirar as rugas e outras coisas mais, né? Embora hoje já tenha homens usando também essas coisas, né? Os homens também agora estão ficando mais vaidosos, né? Eu já estou naquela fase do vaidoso, né? Eu já fui vaidoso, agora eu estou na vaidoso. Bom, mas o que acontece é que quase nesse período, né, irmãos, de quase 4.000 anos atrás, aí 3.000 e poucos anos atrás, as pessoas morriam bem mais velhas, né? Sarai, por exemplo, morreu com 127 anos, então na verdade ela estava ainda praticamente na metade da sua vida, né? Então ela era uma jovem senhora apenas aqui, Sarai, né? Pensando hoje aí, talvez fosse uma mulher em torno aí dos seus 38 a 40 anos, se a gente fosse fazer o comparativo de épocas, né? Então, só para a gente ter mais ou menos uma ideia, numa aparência atual de uma mulher de cerca de 40 anos, tá? Então essa é a questão. Mas o resumo aqui é que Abraão teve medo pela sua vida. E o medo, irmãos, é um forte inimigo da fé. É um forte inimigo da nossa capacidade de fazer o que é certo. Isso não é apenas para aqueles que servem a Deus, ela atrapalha a vida de qualquer ser humano. Agimos impensadamente, precipitadamente, sem sabedoria e sem cautela quando estamos com medo. Mas o mais interessante, irmãos, é que o medo também foi criado para as nossas vidas, ou um resultado do pecado, não sei, mas de alguma forma Deus é quem colocou ele. Quando ouvimos um barulho à noite no quintal da nossa casa, nós vamos olhar com certos temores. Ou alguém bate na sua casa 1h da manhã, toca a campainha ou alguma coisa assim, você fala: eu nem vou saber quem é, não quero nem saber, por causa do medo. Por causa do medo. Nós estamos vendo aí agora essa onda, né, de invasão de escolas e tudo mais. Isso nos causa temor. Ou quem é pai não sente temor, mesmo sabendo, não aconteceu nada por aqui, mas está acontecendo em alguns lugares. Isso traz temor. Há preocupação. Isso é medo. O medo faz nós ficarmos às vezes paralisados. O medo, irmãos, torna muitas coisas nas nossas vidas paranoias, fobias, pânicos. E o medo nos faz correr o risco, como Abraão aqui, de entregar a própria esposa para completos estranhos. Abraão queria dar um jeitinho nas coisas. E dar um jeitinho nas coisas, irmãos, é o oposto de confiar. É a negação da fé que descansa em Deus e em sua providência. Nós temos que lembrar, irmãos, que todo o controle da nossa vida não está nas nossas mãos. O controle da nossa vida está nas mãos de um Deus soberano e eterno. Quando nós queremos fazer as coisas pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias vontades, porque achamos ou temos autoconfiança demais, ou achamos que temos poder demais, na verdade nós vamos cometer erros. Às vezes, irmãos, achamos que vamos nos livrar de problemas, quando na verdade estamos criando mais problemas. Já viu aquela história, né, que quando você conta uma mentira,
Aí você tem que contar outra mentira para poder justificar aquela mentira, e aí você tem que contar outra mentira para poder, e aí uma hora você cai, né, na sua própria armadilha que você criou e nas suas próprias mentiras, e não resolve nada. Acho que eu já contei aqui para os irmãos, quando eu era criança, eu sempre gostei muito de Toddy, né? Sempre tive aquele achocolatado, né? Sempre gostei muito. E nós tivemos uma infância bem simples, né? Bem, as coisas muito limitadas em casa. Então meu pai comprava lá um Toddy, não lembro que tamanho, nem lembro se era meio quilo, 250 gramas, se era um, se era dois, sei que era pouco, era para passar o mês, né? Era para passar o mês. Se acabasse no meio do mês, eu tomava café com leite ou não tomava nada, né? Era o que tinha. E eu gostava muito de Toddy, então eu gostava de ir lá e comer o Toddy escondido, né? Então eu ia lá, ficava embaixo da pia, igual aqui na igreja, que tem a pia, tem um armarinho, eu abria lá a tampa, pegava uma colher e pá, né? Até hoje eu faço isso, irmão. Até hoje eu faço. A Andresa fica horrorizada, né? Eu gosto. Aí eu ia lá e jogava, só que agora eu compro o meu Toddy, né? Então agora eu posso. Mas eu ia lá e pro meu Toddy e comi. Aí daqui a pouco minha mãe costurando na sala, ela sentia o cheiro do Toddy, é óbvio, né? E ela falava: Mê, você tá comendo Toddy? Eu falava: não. Aí eu ia para a sala. Aí eu sorria e meus dentes estavam cheios de Toddy, né? Por que você mentiu, né? Não, eu não menti. Aí você começa a tentar inventar um monte de história para justificar por que você comeu Toddy. Depois a gente vai ficando mais velho, a gente fica mais sofisticado para mentir, né? A gente começa a aprender melhor. Mas não deixa de ser pecado. Continua sendo. Irmãos, às vezes nós queremos evitar dores e problemas, mas às vezes estamos criando mais problemas. Charles Swindoll, ele disse certa vez: Deus não usa circunstâncias difíceis para descobrir o que vamos fazer. Ele já sabe o que o futuro reserva. Ele usa testes para revelar a nós mesmos, revelar o que está no nosso coração. Abraão aprendeu com aquela lição, mas não aprendeu o suficiente. Porque no capítulo 20, ele vai fazer a mesma coisa novamente. Mas vamos falar disso quando chegar lá. Eu nem sei quem vai pregar esse texto, mas alguém vai pregar. E vamos ver novamente situação semelhante. Diante do que Abraão faz, um problema neste texto Abraão não estaria reprovado para o cargo ao qual Deus o havia chamado? A resposta é não. A aprovação de Abraão já veio no início do capítulo. Ele havia crido e agido em fé diante das ordens que havia recebido de Deus, e uma aliança já havia sido firmada por parte de Deus. E aquilo que Deus faz, irmãos, as alianças que Deus faz, as promessas que Deus faz, Ele não revoga, Ele as mantém. Então, irmãos, louvado seja Deus, porque mesmo quando pecamos, quando falhamos, quando erramos diante do Senhor, Deus não revoga aquilo que Ele nos prometeu e aquilo que Ele nos deu. Louvado seja Deus, irmãos, porque mesmo quando eu peco, e eu não deveria fazer, mas eu faço, e você faz, mesmo quando isso acontece, eu não perco a minha salvação. Eu continuo salvo, porque a salvação é pela graça, e já foi me dada na cruz do Calvário. E ali na cruz, quando Cristo morreu pelos nossos pecados, pelo meu pecado, e ali Ele cravou a escrita da dívida que constava contra mim. Todos os meus pecados foram ali cravados na cruz, todos. Não que Deus está falando, pode pecar à vontade, não, de maneira nenhuma, até porque aquele que está em Cristo não vive no pecado, não vive no pecado, mas ele peca. Mas quando acontece das minhas falhas, e a mais grosseira das minhas falhas, ainda assim eu posso saber que eu continuo sendo um filho de Deus. Agora, se eu continuo no pecado como algo comum na minha vida, eu tenho que questionar se eu sou um filho de Deus ou não, porque o pecado não é algo que nós amamos. Eles acontecem,
porque somos pecadores. Deus não revoga aquilo que Ele nos deu por causa do nosso pecado, irmãos. Louvado seja Deus por isso. A aliança de Deus é inquebrável. Ela se baseia na fé. Ela se baseia nos livres atos do Redentor e não nos meus. Deus sabe que eu vou falhar. Deus sabe que eu vou errar. E ainda assim Ele me ama. Irmãos, se fosse depender de mim, já tinha acabado todo o estoque de branquinho do céu, de apagar meu nome do livro e pôr de novo, apagar e pôr de novo, apagar e pôr de novo. Eu ia ter que ter uma borracha só para mim lá no céu. Eu não preciso viver nessa angústia de saber se eu estou ou não salvo. Eu sou salvo porque foi de graça e pela graça. E não foi pelos meus méritos, mas foi pelos méritos de Cristo. Foi pelo que Cristo fez e não pelo que eu fiz. Então por isso eu descanso na graça do Senhor. Porque se fosse pelo que eu fiz, irmãos, eu teria que continuar lutando todos os dias da minha vida para manter a minha salvação. Eu não só fui salvo pela graça, como a graça mantém a minha salvação até o final. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. E como diz Paulo em Romanos capítulo 8, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura ou a profundidade, nada, absolutamente nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso, irmãos. A questão é que o Senhor precisava mostrar a Abrão, da mesma forma que a nós, o quanto ainda somos literalmente, entre aspas aqui, desgraçados, ou seja, desprovidos de graça, necessitados, continuamos necessitando de misericórdia e perdão. Como é que você lida com as suas falhas? Você recorda, e as falhas nos fazem recordar que dependemos da graça do Senhor. Devemos confessar e recordar. Por fim, irmãos, em terceiro lugar, o Senhor usa as nossas falhas para ainda assim cumprir seus propósitos. Versículos 14 a 20. Não vou ler novamente. Uma das piores coisas de fazermos algo ou tentarmos resolver por meio dos nossos próprios esquemas é o fato de que o nosso controle ele é parcial. Mas é incrível, irmãos, como preferimos a insegurança de confiar em nós mesmos. Como nós temos a tendência de confiar em nós mesmos. Como nós temos a tendência de preferir confiar no que eu posso tramar do que naquilo que Deus pode me dar. E é exatamente isso que dá errado no plano de Abraão. Mas antes disso, no verso 14, acontece como ele havia previsto. Sua mulher de 65 anos é de parar as charretes egípcias, né? Parou o trânsito no Egito quando Sarai chegou. Os camelos, os cavalos e todos pararam para admirar a beleza de Sarai. Os construtores das pirâmides pararam para fazer fio-fio para Sarai, né? Ao vê-la, ela não era apenas muito bonita, ela chamou tanto a atenção que foram contar ao próprio faraó sobre ela. Assim, a ideia de que o irmão dela, Abrão, estaria seguro porque teria que ser consultado, não dá certo, pois no verso 5 ela é levada diretamente para o palácio. O costume de um homem consultar o irmão ou o pai da mulher que desejava era algo também costumeiro no Egito. Mas havia uma exceção para o faraó. Ele era o rei. E o rei tinha o direito de escolher a mulher que ele quisesse. E ele então apenas decide. E por causa dela ele trata bem Abrão. Dá ovelhas, presentei ele com ovelhas, bois, jumentas, servos, camelos. Parece algo tipo de um dote que ele está dando. Faraó desejava mesmo ter Sarai ao seu lado e se dispôs a pagar o preço para isso.
Perceba que isso não é uma compra, mas um costume antigo de pagar um dote pela mão da donzela, bem mesmo sendo uma mulher ali de meia idade. Contudo, para a sorte de Abrão e para azar do faraó, o verso 17 diz que o Senhor entrou na história. Até certo ponto, irmãos, o faraó não está errado. Ele é rei, ele paga o dote por Sarai, e se formos sinceros, o vilão da história aqui é Abrão, que entra com subterfúgios, com meias verdades. Porém, mesmo assim, mesmo sem realmente merecer, Abrão é salvo por um simples fato: a sua falha entrava em rota de colisão com os planos de Deus. Perceba que Deus não está defendendo a ação ou atitude de Abrão, nem mesmo está legitimando o que Abrão fez. O que Abrão fez foi deplorável, e o que o Senhor está fazendo aqui é evitando que isso siga mais adiante e conflite com os seus planos. Afinal, como bem sabemos, seria por meio da estéril Sarai que Abrão se tornaria pai de uma multidão de nações. E Deus evita isso, o problema. Ele evita isso. E é interessante que eu não sei exatamente como que Faraó consegue compreender que aquilo era a mão de Deus por causa de Sarai, mas o fato é que ele descobriu a desonestidade de Abrão, e nos versos 18 e 19 ele faz 3 perguntas: o que você fez comigo? Ele responsabiliza Abrão pelo seu sofrimento. Por que você não me falou que ela era sua mulher? Ele cobra Abrão por não ter falado a verdade, isto é, por ter sido omisso. Por que não disse que era sua irmã? Por que disse que era sua irmã? E finalmente ele cobra Abrão por sua mentira. Foi por essas razões, explicada por Faraó, que ele havia tomado Sarai por ser para sua esposa. Uma das coisas mais vergonhosas, irmãos, para um servo de Deus é ser chamado a atenção por alguém que não serve a Deus. Veja que chato, né, que ficou para Abrão aqui. Servo de Deus ser cobrado por um ímpio. Abrão não tem respostas. Elas são vergonhosas e denunciam sua falta de confiança em Deus. Faraó, então, de forma claramente alterada, devolve Sarai e ordena que eles saiam do Egito. E o toque final da misericórdia e do cuidado de Deus para com o seu servo está no verso 20. Abrão havia ganhado muitos bens e servos quando o faraó tomou a Sarai, e mesmo devolvendo-a, ele não exigiu nada de Abraão de volta. De fato, ele diz que providenciou tudo o que eles precisavam para a viagem, muito semelhante ao que aconteceu também com a saída do povo do Egito, alguns anos depois, sob a liderança de Moisés, que eles também tiveram tudo que era necessário para ir embora do Egito. Ou seja, ele estava livre do perigo que a fome ainda trazia a terra de Canaã, para onde ele retornaria. Irmão, será que não temos um caminho melhor? Em lugar de contar com a providência de Deus em consertar nossas lembranças, nossas falhas, assim cumprir os seus planos, porque fomos precipitados em muitos momentos. Se não cedêssemos ao medo e às nossas precipitações, será que muitas coisas não teriam sido evitadas em nossas vidas, irmãos? Eu tenho certeza que sim. Quantos problemas passamos às vezes por anos, por causa das nossas más decisões. O povo ficou 40 anos no deserto, uma viagem de um mês, exagerando, por causa aí de crianças e tudo mais, a viagem tinha que ser devagar, muitos animais. Ficaram 40 anos no deserto, irmãos, rodando no mesmo lugar. Por quê? Porque não confiaram em Deus. Quantas vezes, irmãos, as nossas vidas, nós ficamos assim como o povo, rodando, sem sair do lugar, por causa da nossa falta de confiança em Deus. Porque nós queremos dar o nosso jeitinho, e o brasileiro adora dar um jeitinho.
brasileiro adora dar um jeitinho. Tem até, né, essa frase, é o jeitinho brasileiro. Mas, irmãos, nós temos um Deus soberano, poderoso, Senhor da história, que guia a história, que guia as nossas vidas. Não precisamos de jeitinhos, precisamos confiar no Deus soberano que guia as nossas vidas. Nós temos um Deus que é o dono da história, que intervém na história, que está ativo na história. Diante das lutas que passamos, irmãos, ainda assim o Senhor se mostra soberano ao intervir, quando as nossas falhas aparentemente atrapalham os seus propósitos. Aquele que é chamado por Deus, irmãos, não está livre das angústias comuns aos homens. Aquele que é chamado por Deus não está livre das falhas comuns aos homens. E ainda assim Deus usa as nossas falhas para cumprir os seus propósitos. Deus é tão bom, tão misericordioso, que mesmo em meio às nossas falhas, Ele ainda as usa para o nosso próprio bem. E aí me faz lembrar do que Paulo fala também em Romanos 8, que já citei aqui. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E eu não vou continuar porque é um texto que eu amo demais, como um calvinista que sou, e aí eu vou me empolgar e aí vou querer falar dos pontos. Não, mentira. Mas todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo as nossas falhas. Deus vai usá-las de alguma forma para transformá-las em bem. Eu tenho certeza que quando Paulo escreveu isso, ele tinha em mente José respondendo aos irmãos dele. Depois da morte do Jacó, os irmãos de José falaram: olha, nosso pai falou para o senhor nos tratar bem, né? Porque nós fizemos uma coisa errada com você lá atrás. E aí José, entristecido, ele fala: fiquem tranquilos, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus tornou em bem para salvar muitas vidas. Mesmo, irmãos, ainda sofrendo angústias, mesmo, irmãos, ainda falhando, mesmo ainda dependendo que Deus transforme situações para o nosso próprio bem e para a glória dele, nós podemos confiar num Deus soberano que intervém, e mesmo quando parece que as coisas não têm saída, Deus sempre tem uma saída para as nossas vidas, irmãos. Podemos descansar no Senhor, podemos confiar. Situações conflituosas virão, mas elas vêm para o nosso próprio crescimento e para que Deus seja honrado através desses conflitos nas nossas vidas. Que estejamos prontos para responder da maneira correta em adoração ao nosso Deus, para que assim Ele seja glorificado em nós e através de nós, para que as pessoas que estão ao nosso lado não ajam como o Faraó nos cobrou de Abrão, falando para ele: por que você fez isso? Por que você mentiu? Não, mas que as pessoas olhem e vejam um Deus soberano cuidando das vidas, mesmo nas situações mais difíceis, nós mantendo a nossa postura de fiéis cristãos ao Senhor. Amém? Amém. Que Deus assim nos abençoe.